Há impérios que se constroem sobre alicerces de mármore e aço, projetados para desafiar os séculos, e há outros, mais obscuros e voláteis, que se constroem sobre o medo, o silêncio e a cumplicidade criminal. Mas a história, essa juíza implacável que viu os Romanov caírem num porão siberiano e os Médici perderem sua alma bancária, nos ensina uma verdade brutal e absoluta. Não importa quantos generais você compre, não importa quantas toneladas de cocaína você exporte para financiar sua lealdade, e não importa quão altos sejam os muros que você levante ao redor do seu palácio, quando o tempo de um tirano se esgota. O colapso não é uma erosão lenta, é um evento sísmico catastrófico e irreversível que ocorre num piscar de olhos. Para Nicolás Maduro Moros, o homem que herdou a nação com as maiores reservas de petróleo do planeta e a transformou num cenário de miséria medieval. O relógio finalmente parou às 03h45 da madrugada de 3 de janeiro de 2026. Esta é a crônica minuto a minuto de como o homem que se acreditava a reencarnação de Bolívar terminou algemado de pijama, tremendo não pelo frio do ar-condicionado, mas pelo peso esmagador de uma realidade que havia evadido durante 14 anos sangrentos. Naquela noite, Caracas não dormia, simplesmente esperava. A cidade, mergulhada num dos seus habituais apagões gerais que convertiam a capital numa boca de lobo, jazia sob um silêncio pesado, quase elétrico. Mas enquanto os cidadãos comuns suavam em suas camas sem ventiladores, no coração militar da cidade, dentro da fortaleza de Forte Tiúna, a tecnologia mais avançada do mundo estava prestes a desencadear o inferno. A Operação Trovão não foi uma invasão desajeitada, foi uma coreografia de morte e precisão executada pelo JSOC, Comando Conjunto de Operações Especiais do EUA. Enquanto os radares de defesa aérea russos, S-300 do regime, sucatas tecnológicas que custaram bilhões ao povo venezuelano, eram cegados por um ataque cibernético massivo que deixou as telas dos operadores em negro. 6 helicópteros MH-60 Stealth, modificados para serem invisíveis ao som e ao radar, cruzaram a Cordilheira da Costa como espectros negros. Não vinham negociar, não traziam diplomatas, traziam os operadores da Força Delta, homens cuja única missão era a extração de alto valor. Imaginem a cena dentro da residência presidencial. Naqueles últimos segundos de paz, Nicolás Maduro dormia em seu quarto blindado, rodeado de luxos absurdos, lençóis de seda egípcia de 1000 fios, um sistema de purificação de ar de grau hospitalar e o silêncio artificial de um gerador industrial. Adormeceu acreditando-se intocável, protegido por anéis de segurança cubanos e generais leais, mas acordou com o som que todo ditador teme mais que a própria morte. O estrondo de granadas atordoantes, flashbangs detonando no seu próprio corredor. A irrupção foi violência pura e controlada. As portas de carvalho reforçado com aço voaram em estilhaços. Os guarda-costas de elite, esses homens que juravam dar a vida pela revolução na televisão, renderam-se em menos de 90 segundos ou foram neutralizados com disparos cirúrgicos de duplo toque. Não houve resistência heróica. Não houve povo em armas defendendo seu líder. Só houve o caos de botas táticas pisando pisos de mármore importado e gritos em inglês e espanhol. E ali, no meio da fumaça branca das granadas e dos lasers vermelhos das miras dos rifles, apareceu a figura do presidente operário. A imagem foi patética e devastadora. Não vestia seu uniforme de comandante em chefe, nem sua jaqueta tricolor. Nicolás Maduro, o homem que ameaçava o império semanalmente em cadeia nacional, foi encontrado desorientado, vestindo um pijama de seda tentando alcançar um telefone satelital que já não tinha sinal. Em seus olhos, esses olhos que costumavam olhar para as câmeras com arrogância zombeteira, já não havia poder, só havia um terror atávico. Primário, o medo de um animal encurralado que sabe que o matadouro abriu suas portas. O momento da captura foi a antítese de toda a sua propaganda. Foi reduzido ao chão. Suas mãos que assinaram ordens de tortura e decretos de fome, foram amarradas às suas costas com abraçadeiras de plástico industriais. Foi levantado como um peso morto, um saco de carne trêmula de 120 quilos. Sua esposa Cília Flores, a primeira combatente, a arquiteta nas sombras do nepotismo mais grandioso da história, observava a cena em silêncio sepulcral, pálida como um cadáver, sabendo que o destino de seus sobrinhos nas prisões norte-americanas era agora seu próprio futuro. Enquanto o arrastavam para o helicóptero que esperava nos jardins regados com água potável, enquanto a cidade bebia do rio Guaire, Maduro pôde ter dado uma última olhada em seu reino. Viu as luzes de emergência dos veículos táticos refletidas nas janelas de sua mansão. Viu o colapso de sua mentira. Não saía como um mártir político, saía como o que realmente era. Segundo a acusação federal do Distrito Sul de Nova York,
o chefão de uma organização narcoterrorista, um criminoso comum com uma recompensa de 15 milhões sobre sua cabeça. A notícia de sua extração explodiu ao amanhecer como uma bomba nuclear informativa. Os telefones de 30 milhões de venezuelanos vibraram em uníssono. Maduro caiu. 3 palavras, apenas 3 palavras, que desencadearam uma euforia contida durante décadas. Mas antes de sair para comemorar, antes de derrubar as estátuas, temos que entender a magnitude do que deixou para trás. Temos que entrar nessa casa que agora está vazia. Porque para compreender o mal não basta ver o monstro na jaula. É preciso ver a toca onde ele engordou, enquanto seu povo se convertia em esqueletos. O que encontraram os agentes dentro de Forte Tiúna não foi uma casa presidencial. Foi a cena do crime mais grave da América Latina. Uma autópsia arquitetônica da corrupção. Mas antes de cruzar essas portas blindadas e mostrar-lhe os segredos que tentaram ocultar com sangue e fogo, ajude-me a que esta verdade chegue a cada canto do planeta. Curta este vídeo agora mesmo e inscreva-se no canal. Seu apoio é a única forma de romper a censura e expor a realidade dos tiranos. Você acredita que Maduro merece um julgamento justo ou o mesmo destino que ele deu às suas vítimas? Diga-me nos comentários. Agora prepare-se. Vamos descer ao inferno de luxo que Nicolás Maduro construiu para si mesmo. Vamos entrar no bunker. Para entender a psique fraturada de Nicolás Maduro em seus últimos anos de reinado, devemos compreender primeiro onde vivia. Esqueçam o Palácio de Miraflores, esse edifício neoclássico no centro de Caracas com seus salões dourados e seus fantasmas históricos. Miraflores era um cenário de televisão, uma fachada para receber embaixadores e gravar cadeias nacionais. Nicolás Maduro não dormia ali. Não se sentia seguro ali. Seu verdadeiro lar, seu santuário e sua prisão estava enterrado no coração do complexo militar de Forte Tiúna. Bem-vindos à Rocha. Assim chamavam em sussurros os membros do círculo íntimo a residência privada que Maduro mandou remodelar e fortificar, com uma obsessão que beira a patologia clínica. Ao caminhar hoje pelos corredores desta estrutura, agora custodiada por tropas estrangeiras, o primeiro que golpeia os sentidos não é a opulência visual, mas a atmosfera opressiva, quase asfixiante da paranoia. Esta mansão não foi projetada para o prazer, foi projetada para a sobrevivência. As paredes exteriores não são de tijolo, são de concreto reforçado de grau militar com uma espessura de 1 metro, capazes de resistir ao impacto direto de um foguete antitanque ou à onda expansiva de um carro-bomba. As janelas não são janelas, são vidros blindados de 5 camadas polarizados ao máximo que impedem que a luz do sol toque o interior. E mais importante ainda, impedem que qualquer franco-atirador possa ver silhuetas dentro. Maduro vivia numa tumba de luxo. O ar que se respira dentro da residência é processado artificialmente. Um sistema de filtragem industrial similar ao utilizado em bunkers nucleares ou submarinos de guerra. Purificava cada molécula de oxigênio antes que entrasse em seus pulmões. A razão, seu medo mais profundo, aquele que não o deixava dormir, não era uma invasão dos marines, era o invisível. Venenos, agentes nervosos, gases tóxicos, vírus modificados. Vivia aterrorizado pela ideia de que a CIA, o Mossad, ou pior ainda, algum dos seus próprios camaradas traidores, pudesse assassiná-lo sem disparar uma bala. Ao entrar na área dos dormitórios, nos encontramos com a arquitetura da loucura. Não havia um quarto principal fixo. Os soldados encontraram um corredor com 3 suítes idênticas blindadas e isoladas acusticamente. Cada noite, num ritual de roleta russa doméstica, Maduro escolhia aleatoriamente. Em qual das 3 dormiria? Ninguém, nem mesmo o pessoal de limpeza de máxima confiança sabia onde descansava o ditador até que ele mesmo abrisse a porta pela manhã. Era um homem movendo-se em círculos dentro de sua própria toca, incapaz de fechar os olhos com paz, perseguido pelas sombras de seus próprios crimes. E depois havia a comida num país onde a dieta de Maduro fez a população perder em média 11 quilos de peso corporal por falta de proteínas, onde as crianças buscavam sobras em caminhões de lixo. Dentro deste bunker, operava um protocolo gastronômico digno de um imperador romano paranoico. A cozinha era um laboratório estéril supervisionado não por chefes, mas por agentes da inteligência cubana G2. Mas a segurança não terminava aí. Antes que qualquer alimento tocasse os lábios do presidente, devia passar pelos provadores, seres humanos reais cuja única descrição de trabalho era arriscar sua vida provando o café, a sopa ou o filé do líder. Imaginem a cena diária.
Nicolás Maduro, sentado em seu refeitório de mogno, observando em silêncio um servo comer sua comida, esperando 15 ou 20 minutos para ver se caía morto espumando pela boca antes de ousar dar a primeira mordida. Isso não é vida, isso é uma existência miserável, escrava do terror absoluto. Mas o mais impactante deste bunker não é como vivia, mas o que guardava para o momento final. Um momento que chegou rápido demais no subsolo da residência. Atrás de uma porta de cofre bancário marca Fischer Beck, que os operadores tiveram que explodir com cargas térmicas, encontrou-se o fundo de fuga. Não eram contas na Suíça, essas são rastreáveis. Era a liquidez física do saque. O que as câmeras dos soldados captaram ao abrir essa porta é uma imagem que definirá a corrupção do século XXI. Estantes metálicas industriais do chão ao teto repletas de malas Samsonite negras e caixas de plástico duro. Ao abri-las, o conteúdo era cegante. Fardos de dólares americanos, ainda com as fitas do Federal Reserve. Milhões e milhões em notas de 100 azuis, blocos de euros de 500. Essas notas violetas que na Europa chamam de Bin Laden porque todos sabem que existem, mas ninguém as vê. Empilhados como tijolos. E no chão, suportando seu próprio peso massivo, lingotes de ouro. Não era ouro bancário com selos oficiais, era ouro bruto, fundido de maneira irregular. Ouro de sangue extraído do arco mineiro do Orinoco, manchado com o mercúrio que envenena a Amazônia, e com o sangue dos indígenas massacrados para extraí-lo. Estima-se numa contagem preliminar que ainda está em curso, que naquele único cômodo havia mais de 80 milhões de dólares em dinheiro e metais preciosos, dinheiro suficiente para reativar hospitais, para comprar insumos de diálise que faltam há anos para alimentar cidades inteiras, mas estava ali estagnado, acumulando poeira num subsolo escuro, esperando financiar um exílio dourado na Turquia ou Rússia que nunca ocorreu. A ironia é devastadora. O homem que gritava que o dólar é a arma do império e obrigava seu povo a usar bolívares que valiam menos que o papel em que estavam impressos. Acumulava obsessivamente a moeda de seu inimigo. Junto ao cofre, encontramos seu centro de operações, uma sala tipo NASA cheia de telas gigantes que monitoravam em tempo real as redes sociais, as câmeras de segurança de Caracas e os movimentos de tropas. De uma cadeira de couro ergonômica italiana, Maduro via como seu país se desmoronava em alta definição. Mas há um detalhe nesta sala que gela o sangue e resume sua desconexão. As janelas virtuais. Como o bunker não tinha vista para o exterior por segurança, Maduro mandou instalar telas 8K que simulavam janelas falsas. Podia escolher a vista com um controle remoto, um amanhecer nos Llanos, uma praia de Los Roques ou, curiosamente, vistas de cidades europeias como Paris ou Madrid. O homem que enchia a boca falando de patriotismo e anti-imperialismo passava suas horas trancado sob a terra, olhando paisagens falsas dos países que dizia odiar, sonhando com uma vida de civilização que sua própria política havia destruído na Venezuela. Nos armários adjacentes, a hipocrisia se faz têxtil. Centenas de ternos de marca Brioni e Stefano Ricci, cada um avaliado em milhares de dólares, e sua coleção de relógios. Enquanto na televisão aparecia com relógios simples ou esportivos, na intimidade de seu refúgio, colecionava peças de Patek Philippe ou de Audemars Piguet e Rolex, guardados em caixas giratórias automáticas, relógios que custam o que um médico venezuelano levaria 400 anos para ganhar. Para que necessita um homem que não pode sair de casa? Saber a hora com tanta precisão e luxo, talvez para contar os segundos que lhe restavam no trono. Este bunker em Forte Tiuna não era uma casa, era um mausoléu habitado por um vivo. Aqui Nicolás Maduro foi se consumindo pouco a pouco, devorado por seus próprios demônios, rodeado de ouro inútil e paredes de concreto. Mas se você acha isso indignante, espere para ver o que vem, porque o verdadeiro crime não é onde dormia, mas o que comia e como o financiava. No próximo bloco, vamos sair do subsolo e entrar no refeitório. Vamos contrastar o banquete do tirano com a fome da nação. Prepare-se porque a náusea está garantida. Se o bunker subterrâneo era o monumento ao medo, o refeitório principal da residência em Forte Tiuna é o monumento à indecência moral mais absoluta ao subir da escuridão do subsolo e entrar nesta sala iluminada por lustres de cristal de Bacará, que custam mais que o orçamento anual de um hospital rural. O que golpeia não é apenas o luxo visual, mas o cheiro fantasma de uma hipocrisia tão densa que se poderia cortar com uma faca de prata. Aqui, sobre estas mesas de mogno polido, onde agora se acumula o pó do abandono, Nicolás Maduro e seu círculo de ferro celebraram a Revolução Socialista com a barriga cheia e o fígado saturado de álcool caro,
Enquanto a poucos metros de distância, além dos muros perimetrais, seu povo protagonizava a tragédia humanitária mais devastadora da história moderna do hemisfério ocidental. A história julgará o mandato de Maduro por muitas cifras: a hiperinflação de 1000%, o êxodo bíblico de 8 milhões de refugiados, ou as execuções extrajudiciais. Mas a imagem que ficará gravada a fogo na retina da humanidade é a da fome física. A infame dieta de Maduro não foi uma piada da internet. Foi um genocídio biológico lento. Os estudos da Universidade Católica Andrés Bello confirmaram que os venezuelanos perderam em média 11 quilos de peso corporal nos anos mais duros da crise. O mundo viu imagens que pareciam tiradas de zonas de guerra africanas, professores universitários com a roupa pendurada de corpos esqueléticos, crianças desmaiando nas escolas por hipoglicemia e idosos buscando cascas de banana no lixo para fervê-las. E enquanto essa tragédia ocorria em tempo real, o que acontecia aqui dentro? A resposta é um tapa na cara de cada mãe venezuelana. Lembram do incidente em Istambul? Não foi um boato da oposição. Foi um vídeo orgulhosamente publicado pelo famoso chefe Southby. Enquanto em Caracas, as mães serviam água com sal para enganar o estômago de seus filhos, Nicolás Maduro e Cília Flores se sentavam na Turquia para fumar charutos Cohiba e comer filés de tomahawk banhados em ouro de 24 quilates, avaliados em mais de $1.500 por prato. A imagem, a do ditador cortando a carne com gestos de sibarita e rindo com a boca cheia de gordura dourada enquanto seu país comia os animais de estimação, define sua estatura moral. Não era ignorância, era desprezo. A filosofia do regime se reduziu a 4 palavras: eu como, você olha. Mas o crime vai muito além de um filé no estrangeiro. Ao registrar as despensas desta mansão abandonada, encontramos a evidência física da desigualdade obscena. Geladeiras industriais de aço inoxidável, repletas de queijos franceses importados, pernas de presunto ibérico de bolota, 5 jotas, trazidas da Espanha em mala diplomática para evitar alfândegas, caixas de Chateau Petrus e, claro, seu vício pessoal, o uísque de alta gama. Maduro, que em público amaldiçoava o Império Norte-Americano e o capitalismo selvagem até ficar rouco, era um consumidor voraz de seus produtos mais exclusivos. Em seu bar privado oculto atrás de painéis de madeira, não havia rum nacional barato para o povo. Havia garrafas de Johnny Walker Blue Label e Buchanan's 18, alinhadas como soldados de cristal. Enquanto o povo bebia água marrom contaminada porque os canos estavam podres e sem manutenção, ele se hidratava exclusivamente com água Perrier e Evian importada. É a esquizofrenia clássica do tirano comunista. Odiar o produtor, mas amar desesperadamente o produto. No entanto, o verdadeiro horror não reside no que ele comia, mas no que ele obrigava a comer aos demais para se enriquecer. Falemos das caixas CLAP, Comitês Locais de Abastecimento e Produção. Vendido pela propaganda como a salvação alimentar do povo ante a guerra econômica, foi na realidade a fraude mais cruel do século XXI. Deste palácio se orquestrou uma rede de corrupção global liderada por testas de ferro como Alex Saab, que comprava comida de descarte no México e Turquia a preços de lixo e a revendia ao Estado venezuelano com sobrepreços milionários. As análises químicas de laboratório confirmaram anos atrás: o leite em pó que Maduro dava às crianças pobres dos bairros não era leite, era um pó branco cheio de sódio e carboidratos, sem cálcio, sem proteínas. Era veneno branco, o arroz vinha com gorgulhos, o atum era soja tingida. Maduro engordou suas contas bancárias em paraísos fiscais, envenenando o desenvolvimento cognitivo de uma geração inteira de crianças venezuelanas. Usou a fome como arma de controle político. Se não vota em mim, não come. Se protesta, tiro a caixa. Converteu o estômago dos venezuelanos num refém político. E enquanto as mães choravam porque esse leite falso adoecia seus bebês com diarreia crônica, aqui nos salões de Forte Tiúna se celebravam festas privadas que duravam até o amanhecer. Os testemunhos de ex-seguranças e pessoal de serviço falam de noites de excessos, onde a fumaça dos charutos enchia o ar climatizado. Nestas festas não se falava da crise elétrica, não se falava dos hospitais sem antibióticos, se dançava salsa, se comia lagosta fresca trazida em aviões privados desde o arquipélago de Los Roques, e se distribuíam maletas de dinheiro como se fossem brindes de aniversário. Era o grande Gatsby, em versão tropical e corrupta, uma bolha flutuando sobre um oceano de miséria. Nos vestidores de Cília Flores, a primeira combatente, encontramos a outra face desta moeda. Bolsas de marcas europeias, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, que valem individualmente mais do que um professor universitário venezuelano ganharia em 500 anos de trabalho com o salário mínimo oficial. Sapatos de sola vermelha Louboutin, que nunca pisaram a lama de um bairro popular. É a vaidade financiada com o sofrimento alheio.
Cada fio desses vestidos de grife está pago com um barril de petróleo que deveria ter sido remédio, ou com um grama de ouro que custou a vida de um mineiro. Hoje, ao ver esta mesa longa, vazia e silenciosa, não se pode evitar sentir uma náusea profunda. Aqui se sentavam os arquitetos do desastre. Aqui, entre mordida e mordida de caviar, decidiam subir o preço da gasolina ou encarcerar um estudante. A banalidade do mal se servia em porcelana fina, mas surge a pergunta inevitável: de onde saía todo este dinheiro infinito? Porque a indústria petroleira PDVSA, a joia da coroa que uma vez foi a inveja do mundo, estava em ruínas, produzindo menos petróleo que nos anos 40. Se o país estava quebrado, em default e bloqueado financeiramente, como pagavam os filés de ouro, os relógios Patek Philippe e as vilas na República Dominicana? A resposta não é o petróleo. O petróleo acabou há muito tempo. Para manter este nível de vida obsceno, o motorista de ônibus teve que se converter em algo muito mais obscuro. Teve que transformar o Estado venezuelano numa organização criminal transnacional. Prepare-se porque vamos deixar o refeitório e vamos entrar na sala de mapas. Vamos descobrir como a Venezuela deixou de ser um país para se converter no centro de operações do narcotráfico global. Vamos falar do Cartel dos Sóis. Se caminhamos pelos corredores deste palácio abandonado, entre os retratos a óleo de Simão Bolívar e as bandeiras tricolores, nos enfrentamos ao enigma financeiro do século. Se a PDVSA produzia sucata e dívidas, se as reservas de ouro do Banco Central haviam sido saqueadas anos atrás, o que financiava a lealdade do exército? De onde saíam os dólares em dinheiro que enchiam os cofres do bunker? A resposta é a transformação mais obscura e perigosa da história geopolítica da América Latina. Nicolás Maduro não governava simplesmente um país falido, gerenciava a rota de narcotráfico mais segura e protegida do planeta. A Venezuela deixou de ser um estado petroleiro para se converter no primeiro narcoestado plenamente funcional e militarizado do século XXI. Bem-vindos ao território do Cartel dos Sóis. O nome não é uma metáfora poética, é uma descrição literal e assustadora. No exército venezuelano, os generais não levam estrelas de 5 pontas em suas dragonas, levam sóis dourados. E foram esses sóis, essas insígnias que deveriam representar a honra, a defesa da soberania e o legado dos libertadores. As que se mancharam de branco para sempre. Sob o mandato permissivo de Maduro, a Força Armada Nacional Bolivariana, FAN, deixou de ser um exército convencional para se converter numa empresa de logística criminal de escala industrial. Ao contrário de Pablo Escobar ou El Chapo Guzmán, que tinham que se esconder na selva, subornar policiais locais e construir túneis para mover sua mercadoria, os chefões venezuelanos não precisavam se esconder. Tinham o poder absoluto do Estado. Imagine a vantagem competitiva no mercado global do crime. Não precisa construir submarinos caseiros perigosos quando tem a frota de aviões de transporte da Força Aérea à sua disposição. Não precisa subornar os alfandegários quando você é a alfândega. Não precisa brigar com a polícia quando a polícia é sua escolta privada. Os informes da DEA, a inteligência europeia e as acusações formais do Departamento de Justiça do EUA, que desembocaram na operação de captura de hoje, e a recompensa de 15 milhões doam uma maquinaria perfeita. A cocaína produzida nos laboratórios industriais das guerrilhas colombianas FARC e ELN na fronteira cruzava a Venezuela não por trilhas secretas, mas por rodovias custodiadas pela Guarda Nacional. Os guerrilheiros colombianos, considerados terroristas no resto do mundo, eram recebidos na Venezuela de Maduro como sócios comerciais VIP, alojados em fazendas do Estado e protegidos pelo governo em troca de compartilhar os ganhos do pó branco. O Aeroporto Internacional de Maiquetía e mais especificamente a rampa presidencial número 4, destinada exclusivamente ao uso do mandatário e seus convidados, se converteu no centro de distribuição global mais impune do mundo. Dali, aviões privados e jatos oficiais da PDVSA decolavam carregados com toneladas de cocaína de alta pureza rumo a Honduras, México, República Dominicana e África Ocidental para depois saltar aos mercados da Europa e Estados Unidos. Era um tráfico institucionalizado. Os pilotos testemunharam que naqueles hangares presidenciais o ar não cheirava a combustível de avião, mas a acetona utilizada para processar a droga. Maduro, segundo a acusação federal que hoje o tem voando algemado para Nova York, não era um espectador passivo ou um líder enganado por seus subordinados. Era a cabeça da serpente. É acusado de usar o narcotráfico como uma arma assimétrica contra os Estados Unidos, com a intenção declarada de inundar suas ruas de droga para desestabilizar a sociedade norte-americana enquanto ele enchia os bolsos.
Era a vingança perfeita de um ressentido ideológico, destruir o império de dentro, usando seus próprios vícios, e usar esse dinheiro sujo para se manter no poder em Caracas. Mas o negócio não se limitava à droga. O cartel dos sóis converteu a Venezuela numa lavadora gigante de dinheiro sujo. Entraram em jogo atores ainda mais sinistros: Hezbollah. A organização terrorista libanesa encontrou na Venezuela de Maduro um santuário seguro e uma base de operações para as Américas através de ministros-chave como Tarek El-Aissami, que manejou o petróleo e as finanças antes de cair em desgraça num expurgo interno ao estilo stalinista. Criaram-se redes sofisticadas para lavar dinheiro do terrorismo islâmico e do narcotráfico através de bancos venezuelanos e empresas fantasma no Panamá e Turquia. A Venezuela se converteu no ponto de encontro bizarro, onde marxistas tropicais, narcotraficantes colombianos e fundamentalistas islâmicos brindavam com o mesmo uísque escocês de 18 anos. Esta estrutura criminal explica o mistério de por que Maduro nunca caiu antes, apesar dos protestos massivos, das sanções e do colapso econômico. Não se tratava de ideologia ou lealdade à revolução. Aos generais do alto comando não importava o socialismo do século XXI, nem os discursos de Chávez. Importava que o negócio continuasse fluindo. Maduro comprou sua lealdade, permitindo-lhes ser milionários. Um general que ganha milhões de dólares ao mês com o narcotráfico não vai dar um golpe de Estado para restaurar a democracia e terminar na prisão. Vai matar, reprimir e torturar para proteger sua rota e sua liberdade. Hoje, com a queda da cabeça da organização, essa estrutura ficou exposta como uma ferida aberta. Os arquivos digitais e físicos que os operadores da Força Delta estão tirando agora mesmo dos computadores criptografados em Forte Tiuna contêm os nomes, as contas bancárias secretas e as rotas de voo. É o julgamento de Nuremberg do narcotráfico o que se avizinha. No entanto, no centro desta teia de aranha de corrupção não estava só Nicolás. Havia alguém nas sombras com um sorriso frio e uma ambição desmedida que superava até a do presidente. Alguém que colocou seu próprio sangue em posições-chave para controlar o fluxo de dinheiro. Se Maduro era o rosto público do regime, ela era o cérebro administrativo do clã. Para entender por que esta família caiu, temos que falar do sangue. Temos que falar dos sobrinhos que tentaram brincar de Tony Montana e terminaram cantando ante a justiça norte-americana anos antes. No próximo bloco vamos conhecer a verdadeira dona do palácio, a mulher que hoje viaja algemada junto a seu marido e cuja ambição acelerou o fim, Cília Flores. Para compreender a verdadeira magnitude da tragédia venezuelana, é um erro de principiante centrar o olhar unicamente na figura corpulenta e bigoduda de Nicolás Maduro. Ele era o rosto, o megafone, o fantoche que dançava salsa na televisão, enquanto o país ardia em chamas, mas por trás da cortina, movendo os fios da administração diária do caos com uma frieza de réptil, operava uma maquinaria muito mais calculadora e familiar. Na história das grandes tiranias, desde o Ceausescu na Romênia até os Marcos nas Filipinas, sempre há uma constante universal. O ditador nunca rouba sozinho, o faz em família. E na Venezuela, essa família tinha uma matriarca indiscutível, uma mulher que passou de ser uma advogada combativa a se converter na dona das chaves do reino, Cília Flores, a autodenominada primeira combatente. Ao caminhar pelos corredores privados da residência em Forte Tiuna, onde os quadros históricos foram substituídos por espelhos de corpo inteiro, encontramos a impressão digital de Cília em cada canto. Seu poder não era ideológico, era biológico. Sob sua supervisão silenciosa, a Venezuela deixou de ser uma república para se transformar numa empresa familiar. Um feudo medieval onde o sobrenome Flores era o único requisito no currículo para acessar os cofres do Banco Central. Filhos e enteados, primos, irmãos e sobrinhos foram colocados estrategicamente como peças de xadrez na Tesouraria Nacional, nas magistraturas do Tribunal Supremo e nas gerências da PDVSA. Não buscavam eficiência, buscavam o controle total do cofre forte. A cobiça deste clã não conhecia limites e foi precisamente essa fome desmedida a que provocou a primeira rachadura visível na armadura do regime ante os olhos da justiça internacional. A história recordará para sempre o escândalo dos narcosobrinhos. Efraim e Franqui, criados por Cília presidencial como se fossem seus filhos, não se conformaram com viver do orçamento nacional. Queriam mais. Queriam jogar nas grandes ligas do crime global usando passaportes diplomáticos venezuelanos e hangares presidenciais. Tentaram traficar 800 quilos de cocaína de alta pureza para os Estados Unidos quando foram presos pela DEA no Haiti, naquela operação encoberta de 2015. Sua arrogância foi sua sentença. Nas gravações secretas que se reproduziram no julgamento de Nova York, se ouviam se gabando com uma tranquilidade pasmosa.
"O avião é da minha mãe", diziam, referindo-se à primeira-dama. "Nós somos os que mandamos aqui." Essa frase não foi só uma confissão criminal. Foi a radiografia da podridão moral de uma família que havia perdido o contato com a realidade. Hoje, enquanto Cília Flores viaja algemada naquele avião militar junto a seu esposo, com o olhar perdido e as mãos tremendo, sabe que seu destino não é o exílio dourado numa praia turca. Seu destino é uma reunião familiar numa cela federal. O reencontro com os sobrinhos que ela mesma empoderou e que terminaram sendo o primeiro dominó a cair. Mas o narcotráfico e o saque dos cofres públicos eram só uma parte da equação financeira. Quando a indústria petroleira colapsou pela incompetência e o roubo, quando as perfuratrizes deixaram de bombear e as refinarias se converteram em sucata oxidada, o clã Maduro Flores se viu encurralado. Necessitavam liquidez imediata. Necessitavam dólares frescos para pagar aos generais, aos coletivos armados e para manter seu estilo de vida de sultões. E ao olhar o mapa da Venezuela, seus olhos se fixaram no sul, na selva sagrada, no pulmão do mundo, decidiram vender a terra mesma. Bem-vindos ao inferno do Arco Mineiro do Orinoco. O que o regime vendeu ao mundo como um projeto de desenvolvimento estratégico foi, na realidade, o maior ecocídio planejado da história moderna da América Latina. Nicolás Maduro traçou uma linha no mapa e entregou 111 mil quilômetros quadrados de território virgem, uma superfície maior que Portugal, a voracidade de máfias internacionais, guerrilhas colombianas, ELN e sindicatos criminais conhecidos como o Sindicato. O que ocorre hoje sob a copa das árvores milenares da Gran Sabana é um filme de terror que supera qualquer ficção. Ali não existe a Constituição venezuelana. Ali, a única lei é a do fuzil automático e da motosserra. Na busca frenética de ouro, diamantes e coltan, se devastaram ecossistemas que levaram milhões de anos para se formar. Os rios, artérias vitais do país, foram envenenados sistematicamente com mercúrio para separar o ouro da terra. A água cristalina se tornou numa lama tóxica e cinza que mata os peixes, os animais e as comunidades indígenas que bebem dela. O ouro de sangue venezuelano tem um custo humano incalculável. Os povos indígenas Pemon, Yanomami e Yecuana, guardiões ancestrais da selva, foram submetidos a um genocídio silencioso. Aqueles que se opuseram à mineração foram massacrados em emboscadas noturnas, seus corpos jogados em valas comuns ou nos rios para serem devorados pela fauna. Os que sobreviveram foram escravizados, obrigados a trabalhar em condições infra-humanas em minas a céu aberto, controladas pelos pranes, ou forçados a ver como suas mulheres e meninas eram vítimas de redes de tráfico e prostituição que floresceram ao redor dos acampamentos mineiros. E todo este sofrimento, toda esta destruição irreversível tinha um só propósito: encher as malas que encontramos no bunker de Forte Tiúna. O ouro extraído não ia às reservas do Banco Central para estabilizar a moeda, saía em voos secretos. Aviões russos e turcos que aterrissavam com as luzes apagadas em pistas clandestinas ou militares carregavam toneladas de lingotes sem certificar e decolavam rumo a Istambul, Teherã ou Dubai. Ali, o ouro manchado de sangue indígena se fundia, se refinava e se convertia em euros e dólares em dinheiro que regressavam a Caracas para financiar a repressão. Na mansão de Maduro encontramos provas desta conexão macabra. Entre os documentos triturados pela metade havia registros de transações com empresas fantasma na Turquia e nos Emirados Árabes. Nicolás Maduro Guerra, o filho do ditador conhecido como Nicolásito, jogava um papel-chave neste esquema, atuando como o czar das minas, o príncipe herdeiro que supervisionava o saque enquanto vivia uma vida de playboy internacional, celebrando festas em Paris e Madrid, enquanto os mineiros morriam de malária e difteria no sul de seu país. É uma ironia cruel e devastadora. O regime que enchia a boca falando de Pachamama, de ecologismo e de salvar o planeta em cúpulas internacionais, foi o responsável por derrubar, queimar e envenenar uma das reservas de biodiversidade mais importantes da Terra, só para se manter no poder uns anos mais. Cada lingote de ouro que Cília Flores guardava em seu cofre forte, cada anel que exibia em suas mãos, pesava mais que o metal. Pesava as almas dos indígenas assassinados e o futuro de uma selva que talvez nunca se recupere. Foi a última fraude de um regime parasitário, que ao se dar conta de que já não podia roubar o futuro das pessoas, decidiu roubar a geografia mesma da nação. Mas o dinheiro, a droga e o ouro eram só o combustível financeiro, o verdadeiro motor. O pistão obscuro que manteve este regime de pé durante 14 anos agônicos foi algo muito mais primitivo, visceral e efetivo: o terror.
Enquanto Nicolás Maduro desfrutava de seus filés banhados em ouro e dormia em seu bunker climatizado, milhares de venezuelanos gritavam na escuridão a poucos quilômetros dali, num lugar que se converteu no símbolo mundial da tortura moderna, um monumento ao sadismo burocrático, o helicoide. A estrutura mesma é uma metáfora perfeita do fracasso venezuelano, projetado nos anos 50 como um centro comercial futurista, uma espiral de concreto que devia representar o progresso e a modernidade de uma nação petroleira rica, uma rampa para o céu onde os carros poderiam subir até as lojas. Mas o projeto nunca se terminou e, sob a sombra do chavismo, o sonho apodreceu. O shopping, onde as pessoas deviam ir de compras e ser felizes, se transformou na sede do SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, o lugar onde as pessoas iam para desaparecer, para ser quebradas e para ser esquecidas. Sob as ordens diretas da cadeia de comando que terminava na mesa de Maduro, o helicoide se encheu até o asfixiamento de estudantes, ativistas de direitos humanos, tuiteiros, jornalistas e militares que ousaram duvidar. As histórias que saíram dessas celas sem luz natural, conhecidas como preventivas, gelariam o sangue de qualquer ser humano civilizado. Não estamos falando de interrogatórios duros, estamos falando da aplicação científica da dor. Os sobreviventes narram horrores medievais com tecnologia moderna, descargas elétricas em partes sensíveis do corpo, asfixia com sacos plásticos impregnados de inseticida, a infame técnica do saco, pendurar os prisioneiros pelos pulsos durante dias até que os ombros se deslocassem e a tortura branca na tumba, 5 andares abaixo da terra na Plaza Venezuela, onde o isolamento sensorial e a luz branca acesa 24 horas levavam os detidos à loucura e ao suicídio. Maduro sabia tudo isto. Não era ignorância. Ele assinava os decretos, ele condecorava os torturadores, ele via os informes de inteligência. A dor alheia era sua ferramenta administrativa mais valiosa. A frase, "Se você se opõe, vai ao helicoide", foi o silenciador que calou uma nação inteira e nos bairros pobres, seus esquadrões da morte, as FAES, Forças de Ações Especiais com suas máscaras de caveira e seus uniformes pretos, executaram milhares de jovens pobres sob o eufemismo de resistência à autoridade, impondo uma paz de cemitério nas zonas populares que alguma vez apoiaram a revolução. Mas a história tem um senso de humor macabro e uma justiça poética implacável. Hoje, 3 de janeiro de 2026, estamos presenciando a inversão total dos papéis. O ciclo do carrasco terminou. O avião militar C-17 Globemaster, que transporta Nicolás Maduro, acaba de tocar terra em solo estadunidense. Abrem-se as comportas traseiras. O ar é frio, seco, muito diferente da umidade caribenha. Já não há tapete vermelho, nem guarda de honra, nem hino nacional. Há agentes federais com coletes táticos, cães treinados e correntes de aço. O homem que construiu o helicoide para encarcerar seus inimigos está prestes a conhecer sua própria versão do inferno, mas desta vez será legal, asséptica e eterna. Seu destino final tem um nome que ressoa com terror. Entre os criminosos mais perigosos do mundo, ADX Florence, no deserto alto do Colorado, a Alcatraz das Rochosas, a única prisão de categoria Supermax nos Estados Unidos, projetada para aqueles que não podem ser controlados por nenhum outro sistema, para aqueles que o mundo necessita apagar do mapa. Ali, a vida de Nicolás Maduro mudará radicalmente. Não haverá luxos, não haverá comunicação com o exterior. Passará as 23 horas do dia trancado numa cela de concreto vertido de 2 por 3 metros. A cama é um bloco de concreto com um colchonete fino. A escrivaninha é um bloco de concreto. O banquinho é um bloco de concreto. Tudo é cinza, duro e imóvel. A única janela é uma fresta de 10 centímetros de largura, que aponta diretamente para o céu, projetada especificamente para que o prisioneiro não possa ver o horizonte, nem as montanhas, nem uma única árvore para que nunca saiba em que parte do complexo se encontra. É a desorientação total. Não terá contato com outros presos. Não haverá pátios comuns para conspirar. Não escutará a voz de Cília, que estará numa prisão federal de mulheres em outro estado. Nem saberá nada de seus filhos. Não dará discursos incendiários no Twitter. Só estará ele e o silêncio absoluto, ensurdecedor e esmagador de sua própria consciência. Ali, naquele corredor da morte em vida, compartilhará código postal, embora nunca os verá, com monstros como El Chapo Guzmán, terroristas da Al-Qaeda e o Unabomber, homens que se acreditavam donos do destino e terminaram sendo fantasmas enterrados em vida sob toneladas de segurança. É o fim da arrogância, é a morte civil. Ali, o presidente operário terá muito tempo, talvez 30 ou 40 anos, para pensar em cada estudante que torturou, em cada criança que morreu por falta de remédio, em cada família que se separou.
A queda de Nicolás Maduro nos deixa uma lição eterna, escrita com fogo no céu da América Latina. Pode-se sequestrar a democracia. Pode-se comprar um exército com dólares do narcotráfico. E pode-se enganar o mundo com propaganda durante um tempo. Mas a tirania é insustentável por natureza. A história tem uma paciência infinita, mas quando golpeia, golpeia com a força de um martelo. E no final os tiranos, não importa quão alto construam seus muros ou quão profundo cavem seus bunkers, sempre terminam igual fugindo de pijama. Traídos pelos seus e condenados a se converter numa nota de rodapé nos livros didáticos, um exemplo grotesco do que não deve ser. Enquanto a porta de aço reforçado da cela no Colorado se fecha hermeticamente com um golpe seco, selando o destino de um só homem para o resto de seus dias. A milhares de quilômetros de distância, sob o sol implacável do trópico, começa outro fenômeno histórico muito mais potente. É o momento exato em que se rompe o feitiço coletivo. A história nos ensinou uma e outra vez, desde a queda do Muro de Berlim em 1989 até o derrubamento da estátua de Saddam Hussein na Praça Firdos em 2003, que os regimes totalitários não morrem lentamente de velhice, colapsam de golpe por infarto massivo e, quando o fazem, seus símbolos sagrados são os primeiros a sofrer a ira acumulada das vítimas. Nas próximas horas e dias, as telas do mundo se encherão de imagens que definirão o século XXI latino-americano. Veremos as estátuas de bronze da Revolução, essas figuras gigantescas e mal esculpidas que vigiavam as praças de cada povoado como deidades pagãs, sendo derrubadas por cordas atadas a caminhões velhos e oxidados. Veremos o metal oco golpeando o asfalto, arrastado entre a poeira e os gritos de júbilo de uma multidão que perdeu o medo. Veremos como os olhos de Chaves, esses olhos pintados obsessivamente em cada parede, em cada edifício público e em cada quartel, são apagados com tinta branca ou arrancados a marteladas. É o expurgo visual de um pesadelo. O culto à personalidade que ontem parecia eterno, indestrutível e divino, hoje é só lixo ideológico que o vento da história arrasta para o aterro. Mas a mudança mais profunda e comovente não ocorrerá no bronze das praças, nem no papel dos decretos, mas no chão de concreto e azulejos do Aeroporto Internacional de Maiquetía. Esse lugar famoso mundialmente não por sua arquitetura, mas por ser o cenário das despedidas mais dolorosas do continente. Seu piso, decorado com a obra de arte cinética de Cruz Diez, foi regado com as lágrimas de 8 milhões de exilados que caminharam sobre ele olhando para trás, deixando suas mães, seus filhos e sua vida inteira. Hoje, a energia desse lugar sagrado está prestes a se inverter. A diáspora maior do hemisfério ocidental, os filhos da fuga, aqueles que foram caminhando pelos páramos gelados dos Andes, os que cruzaram a selva mortal do Darién, vendo cadáveres no caminho, os que lavam pratos em Madrid, conduzem táxis em Lima e entregam comida de bicicleta em Buenos Aires. Hoje olham seus smartphones com uma mistura de incredulidade, choro e uma esperança frágil que não ousam verbalizar. Pela primeira vez em 14 anos obscuros, a bússola de milhões de vidas deixou de apontar para a saída e começou a tremer timidamente, sinalizando para o retorno. No entanto, não nos enganemos com o romantismo do momento. A festa nas ruas terminará, a adrenalina baixará e virá a ressaca mais dura de nossa história. Maduro se foi, sim, mas deixa para trás um país que é um casco vazio. Um esqueleto nacional, deixa uma geração de crianças com problemas de crescimento e déficit cognitivo pela desnutrição crônica. Deixa uma indústria petroleira que é um cemitério de sucata oxidada e tubulações quebradas, deixa hospitais que são morgues sem luz e, o mais grave, deixa uma sociedade que terá que aprender a confiar novamente em seu vizinho depois de anos de ser treinada pelo sistema para denunciá-lo, para odiá-lo, para vê-lo como inimigo. O tirano está na prisão, neutralizado numa caixa de cimento, mas o dano antropológico que causou levará décadas para sarar. A Venezuela é hoje uma zona de guerra sem ter tido uma guerra convencional com bombas e mísseis. É uma Hiroshima moral que requer uma reconstrução total da alma. O saque não foi só de dinheiro, foi de tempo, de vida e de futuro. No final desta viagem dantesca pela mansão abandonada de Forte Tiuna, enquanto o sol se põe sobre uma Caracas que pela primeira vez em anos dorme sem um ditador em seu travesseiro, nos resta uma reflexão obrigatória. O homem que ocupava estas habitações pensou que era a reencarnação de Simão Bolívar. Pensou que seu poder, sustentado por baionetas e narcotráfico, seria eterno. Pensou que podia dobrar a realidade à sua vontade e que o mundo se cansaria de olhar. Mas a realidade é implacável e tem uma paciência geológica. Seu legado não será a pátria grande que prometia em seus discursos intermináveis. Seu legado são estas habitações vazias, cheias de luxos inúteis. Seu legado são as malas com dinheiro podre no subsolo.
Seu legado é o silêncio dos cemitérios e o barulho dos estômagos vazios. Nicolás Maduro passará à história não como um presidente, mas como um aviso. Seu nome se converterá num adjetivo, num insulto, em sinônimo de ruína, e finalmente sofrerá o castigo mais duro para um ególatra que sonhava com estátuas. Se converterá em esquecimento. O palácio está vazio. As portas batem com o vento. Os fantasmas da corrupção fogem pelos esgotos, e a Venezuela, ferida, saqueada, mas viva, se levanta dos escombros para escrever sua própria história, desta vez sem Messias, sem tiranos e sem medo. Esta foi a crônica urgente e visceral do colapso de um império criminal. Entramos na mente e na casa do monstro para mostrar-lhe que o mal, por muito poderoso que pareça, sempre tem data de validade. Se este relato te impactou, se você acredita que o mundo deve ver a realidade dos tiranos sem filtros e entender que a justiça, embora tarde, sempre chega, aperte o botão de curtir agora mesmo. É vital para que esta mensagem rompa a censura e o algoritmo. E agora a pergunta final para você. Jurado da história, vendo o destino que espera Maduro numa cela isolada no Colorado pelo resto de seus dias, você acredita que é castigo suficiente para o homem que destruiu um país? Ou a verdadeira justiça teria sido deixá-lo numa praça de Caracas à mercê do povo que ele mesmo fez passar fome? Deixe-me sua opinião sincera e brutal nos comentários. O debate está aberto e os leio todos. Yeah!